Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Apóstolo Silvio Bonfim, muito feliz, né, por essa nova estação que se inicia para nós aí, podendo servir vocês que nos acompanham, que tem sido tão ministrado, né, pela nossa vida, por aquilo que o Senhor Jesus tem nos confiado. E como vocês já sabem, né, esse é o primeiro vídeo, acredito eu que de muitos, eu queria te convidar. Antes de mais nada, dá aquele like aí, a curtir esse conteúdo e compartilhar com as pessoas que vocês acreditam que de alguma maneira esse vídeo vai abençoar a vida de outras pessoas. Então, assim, como se inicia agora essa missão, a gente tem uma responsabilidade de aumentar esse alcance e cumprir aquilo que nos foi confiado. E já aproveitando esse momento para compartilhar com vocês a nossa alegria. O tema que eu quero tratar hoje é um dos temas que tem sido muito pouco falado nas igrejas, né? Ou se tem sido falado, de alguma maneira isso não tem sido ensinado. E talvez esse tenha sido um dos grandes desafios dos cristãos da nossa geração. E hoje eu quero falar um pouco sobre santidade, né? Eu acredito que se você puder me emprestar aí o seu coração e o seu tempo, eu vou tentar ser um pouco rápido e essa mensagem ela vai te edificar muito, tá bom? Se você puder, abra sua Bíblia comigo aí no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Vai aparecer aí também no rodapé, o texto diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e ter uma vida santa, pois sem a santidade ninguém verá o Senhor. Esse tem sido um dos textos que nesse tempo mais tem me impulsionado para esse lugar de temor e de construção da obra de santificação, porque todos nós precisamos ver o Senhor nesse tempo. Uma confusão que tem existido nos nossos dias é que muitas pessoas pensam que a santidade ela será necessária para que Deus seja visto no grande dia do Senhor. E eu preciso te comunicar uma verdade. No grande dia do Senhor, todos vão ver o Senhor. Tanto aqueles que estão salvos, quanto aqueles que também serão condenados. Porque as Escrituras dizem que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A Bíblia também diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e cada um prestará conta das obras praticadas no seu corpo. O que eu entendo com isso? Que esse texto não tem a ver com esse dia. Esse texto tem a ver com o tempo presente. Porque como igreja do Senhor, nós temos um desafio diário, que é de que o Senhor seja visto na nossa vida. E a santificação, ela é nada mais, nada menos do que a chave. A santificação, ela é o requisito básico para que Deus seja visto na sua vida. E falar sobre esse assunto é muito importante porque é a linguagem dos céus para que Deus se manifeste no meio do seu povo. Todas as vezes que Deus quis fazer algo de muito extraordinário, até para que ele habitasse no meio do seu povo, a santidade, ela teria que ser o padrão estabelecido e desenvolvido pelo seu povo. Se você puder também aí, depois você anota em Êxodo capítulo 19, verso 14, o texto diz assim: então Moisés desceu do monte e preparou o povo para uma assembleia santa. E eles lavaram as suas roupas. E então lhes disse: estejam preparados para depois de amanhã e não tenham relações sexuais durante 3 dias. Ou seja, a santidade ela é a única maneira de nós vivermos uma vida de profunda intimidade e manifestação do Senhor. Então nós vamos entender por que é que nos nossos dias nós estamos tendo uma geração que já não experimenta mais de uma manifestação de Deus como nos dias passados. E talvez essa tenha sido a razão porque muitas pessoas elas estão vivendo uma verdadeira confusão espiritual na sua vida, porque muitas pessoas vão para o ambiente de adoração, e no ambiente de adoração, meu irmão, uma coisa precisa estar muito claro para você, é que no ambiente onde Deus é adorado, a unção é como chuva, ou seja, quem estiver naquele ambiente vai ser molhado, vai ser tocado, mas a pergunta é, Deus está sendo visto
e manifestam a você nos seus dias? Você tem experimentado da presença de Deus como algo poderoso e transformador, capaz de alinhar a sua vida e de selar a sua trajetória aqui na Terra como um cristão? Porque se isso não acontece, talvez essa mensagem ela vai servir para a tua vida como uma ferramenta de Deus para te instruir e para te empurrar para esse lugar, aonde nesse lugar você vai experimentar do maior presente que um homem pode ter, que é ver Deus na sua vida. Então escreva aí no seu caderninho, no seu rodapé, a santidade, ela é o requisito básico para uma vida de intimidade, de manifestação do Senhor. Com isso também nós podemos entender que os nossos pecados, ele nos impede, ele nos separa desse lugar onde Deus se manifesta. Isaías capítulo 59, verso 2, o texto diz assim: as vossas iniquidades, elas fazem separação de vós e do vosso Deus. Então, com isso, nós entendemos que a santidade, ela também é uma característica do povo de Deus. Nós fomos chamados, criados para viver a santidade. E é aqui que talvez seja o ponto mais importante dessa construção que nós queremos estabelecer para a sua vida. Porque você foi chamado para viver em santidade. Você foi criado. E quando nós falamos a respeito da criação de algo que eu fui criado, aí isso talvez seja a parte mais importante dessa mensagem para a tua vida, porque aqui é desmascarada toda mentira do inferno na nossa cabeça. Porque durante muitos anos eu ouvi Satanás por muitas vezes dizer na minha cabeça que isso era impossível, viver santidade, que santidade era algo difícil, até que eu descobri esse texto de Efésios capítulo 1, verso 4, que diz assim: em Cristo, ele nos elegeu antes do mundo ser criado. Em Cristo, ele nos escolheu antes do mundo ser criado. Vou repetir. Em Cristo, ele nos escolheu antes do mundo ser criado para sermos um povo santo, sem pecado diante dele, por causa do seu amor por nós. Então, quando nós vemos essa verdade, uma verdade revelada, uma verdade escrita ao nosso respeito, nós vamos descobrir que as mentiras de Satanás, elas são desfeitas quando a verdade de Deus, ela é trazida à tona. Nós vamos ver aqui que quando as escrituras falam que eu e você, nós fomos criados para viver santidade, ou seja, isso é algo que está dentro da nossa essência. Nós clamamos por santidade. Vamos entender também por que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque a santidade é algo que foi escolhido, estabelecido. Você foi criado para isso. E o que é que eu aprendo com isso? Sobre a santidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você é alguém que possui os movimentos normais do seu corpo e você consegue andar, você anda normalmente, e alguém te disser que é mentira, que você não consegue andar, o que você vai dizer para essa pessoa? Naturalmente, você vai olhar para essa pessoa e você vai dizer: é mentira isso que você está falando, porque eu consigo andar. Sim ou não? Eu creio que você vai me dizer que sim. Então, o que é que eu entendo com isso? Porque você, depois que você aprendeu a andar, alguém te ensinou como caminhar, como dar os primeiros passos, você descobriu que você foi criado para isso. Você foi criado para ser alguém que exercita os seus movimentos, que tem liberdade de caminhar e também de correr. Então, quando o Efésios está dizendo isso a respeito de que você foi criado para isso, nós estamos falando a respeito daquilo que teologicamente eu consigo descrever como santidade posicional. Deus te escolheu para isso. Deus colocou dentro da sua essência. Mas para que isso seja vivido, é muito parecido com a pessoa que ela aprendeu a andar. Primeiro alguém teve que te trazer um ensinamento. Esse ensinamento gerou dentro de você confiança, gerou dentro de você aquilo que você precisa para que hoje você tenha segurança de dizer: eu fui criado para andar.
E aqui está uma verdade que eu queria te pedir em nome de Jesus para que você nunca mais permitisse que Satanás colocasse a mentira dentro de você, dizendo que você não consegue viver santidade. Porque se a Bíblia diz que você foi criado para isso, e nós descrevemos isso como santidade posicional, nós precisamos entender que agora o que precisa ser desenvolvido na sua vida é a santidade comportamental, que agora é a mudança de hábito, que tudo isso vem alinhado com a prática da palavra. Você está me entendendo? Então, assim, quando nós aprendemos a respeito disso, nós vamos ver que as mentiras do diabo caem. E eu falo isso para vocês porque já são 20 anos caminhando com o Senhor. 20 anos em que essas verdades elas entraram dentro da minha vida e foi suficiente para arrancar de dentro de mim a prostituição, a mentira, os vícios, e dentro disso, agora, eu me sinto apto para desenvolver aquilo que agora eu quero falar com você a respeito da santidade comportamental, que é aquilo que está em Hebreus quando diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí agora nós estamos falando a respeito da separação. Porque quando nós falamos a respeito de separação, nós estamos dizendo para o Senhor, Deus, eu estou me separando disso porque eu quero viver essa vida aonde o Senhor se manifesta. Então, tá claro para nós que o primeiro entendimento que precisa ser imprimido dentro do nosso coração é que nós fomos criados para viver em santidade. E o segundo entendimento é que a santidade ela é posicional, houve uma escolha de Deus. E o terceiro entendimento é que quando a santidade comportamental ela é manifesta, agora a graça de Deus ela vem sobre você. E o poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza, ela te ajuda a viver de glória em glória, aonde dentro desse ambiente você terá autoridade e autonomia para libertar, para curar e para viver coisas extraordinárias, tá bom? Esse é o vídeo que eu queria liberar sobre a sua vida. Eu espero que tenha te edificado. Se você gostou, comenta, compartilha, dá aquele like, porque eu vou entender e o YouTube também vai entender que esse vídeo te edificou e mais pessoas vão ser alcançadas. E o próximo vídeo que eu vou lançar aqui vai falar um pouco sobre santidade comportamental. Nós vamos tratar a respeito de mudanças de hábito, mudanças de comportamento. E talvez você me pergunte, mas apóstolo, aonde eu vou chegar com isso? Eu vou te dizer, no coração do Senhor. Esse é o lugar mais profundo que um homem pode alcançar. Ser íntimo de Deus e ser amigo de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Fica com Deus.